Então, vocês conseguem verificar aí o aplicativo de dimensionamento de seções retangulares, tá? Flexão normal simples. Ok? Então, aqui, como é que funciona, né? Esse aplicativo. Como eu estava dizendo, né? Ele não tem função para projeto ou para cálculo estrutural. É apenas um aplicativo educacional. Ele visa aqui, através dessa ferramenta, proporcionar melhores condições de ensino-aprendizagem no caso de estruturas. Certo? Então, aqui, ó, aqui nesse quadro aqui, a gente insere a geometria, largura da viga, altura útil, né, o D'. Aqui ele já me dá o X limite, que eu posso considerar tanto X domínio 3, 4, quanto o X limite, que é o que a norma estabelece, 0,45 de T. Aqui eu defino a classe de resistência do meu concreto, coeficiente de ponderação do concreto, coeficiente de ponderação do aço. Tá? Aqui eu posso optar pela resolução, né? Tanto utilizando o diagrama parábola-retângulo, quanto utilizando aqui a opção do retângulo simplificado. A gente vai fazer pelas duas hipóteses, analisar os resultados para a mesma viga, a mesma estrutura, certo? Aí a gente analisa quais são as diferenças, né, que existem em cada caso. Certo? Então, podemos até usar esse mesmo exemplo aqui, exemplo apenas fictício, né? Com uma largura de 30 centímetros, uma altura de 60. Está utilizando aqui, sem entrar em muitos detalhes, né, um D aproximado de 0,9 de H. Consequentemente, o D' vai ser 0,1 de H. Tá? Isso aqui são apenas valores aproximados. Caso você não tenha mais detalhes, você pode adotar isso. O ideal, você adote uma bitola do aço, e a partir das bitolas, né, tanto da armadura transversal quanto da armadura longitudinal, além, obviamente, do cobrimento da armadura, né, você defina o D'. Consequentemente, você determina o D, que é a altura útil. Certo? Aqui, na verdade, ele está só indicando qual é o limite. Eu vou colocar aqui o limite para essa seção transversal. O limite do domínio 3 para o domínio 4 corresponde a uma linha neutra na altura de 33 centímetros, 33,93 centímetros. Ou seja, a partir da fibra mais comprimida, certo? A partir da fibra mais comprimida, aqui em cima, até em direção à parte inferior da viga, é dessa forma que se mede a altura da linha neutra, ou seja, o X. Tá? Agora, a norma, ela estabelece um limite, 24,30, que é 0,45 de D. Perceba que há uma diferença razoável, quase 10 centímetros de diferença, né, entre o que a norma estabelece como limite e aquilo que é o limite real do domínio 3, certo? Obviamente, no dimensionamento, a gente vai obedecer o que está determinado na norma. Mas aqui, para o nosso exemplo, a gente vai ver, né, a fazer essa verificação considerando as duas hipóteses para a gente analisar qual é a diferença entre uma e outra, certo? Mas antes um pouquinho, por que a norma define 0,45 de T? 0,45 de T, ela está praticamente no meio do domínio 3. Qual é o objetivo? É para que se garanta que a peça, né, a estrutura, ela tenha uma propriedade dúctil. Tá? Lembra que nós falamos na aula hoje de manhã, né? Essa ductilidade na estrutura vai proporcionar a ela uma deformação sem que ela entre em ruptura, sem que ela entre em colapso. Por que isso? Porque dessa maneira a estrutura
entre aspas, né, ela avisa que está entrando num processo ou num regime de ruína. Dessa forma, você consegue... como é que eu posso dizer? Você consegue identificar se ela está entrando num processo de ruína sem, né, que ocorra um acidente grave, principalmente com fatalidade. Por isso que a norma estabeleceu esse limite 0,45 de D. Certo? Tá? Então, só relembrando, aqui é o limite do domínio 3 para o domínio 4, e aqui é o x-limite, né? Ou seja, a posição limite da linha neutra. Para esse exemplo que nós estamos vendo aqui, é 24,30. Certo? Vamos admitir aqui um concreto. Vamos começar com 20. Concreto de 20 MPa. Ele já me calcula aqui o FCD, tá? Resistência à compressão do concreto. Aqui eu defino o aço que eu estou trabalhando, a 50. Ele também já calcula aqui a minha resistência de cálculo do aço. Aqui ele está em MPa, certo? A gente vai calcular inicialmente com o retângulo simplificado, tá? Vou adotar aqui um momento característico de 200. Certo? Então, clico aqui em dimensionar e ele já me dá, já calculou aqui o momento de cálculo, multiplicando o momento característico pelo coeficiente de ponderação, certo? 280 metros. Então, essa estrutura, estou considerando, se eu estou, né, considerando aqui, ela está no domínio 3, certo? Qual é a posição da linha neutra? Aqui, ó, 21,09. Esse tracejado aqui é a linha neutra. Como é que eu sei que ela é a linha neutra? É exatamente o ponto de inflexão de alternância de tensões, né? Aqui em cima nós temos as tensões de compressão, de deformação, de esmagamento do concreto, e aqui embaixo as tensões de tração provocando deformações de alongamento no aço. Nesse ponto aqui nós temos o início do patamar de escoamento, 2,07 por mil, até o final do patamar de escoamento, que é 10 por mil. Tá? E esse trecho inicial, que vai de 0 a 2,07 por mil, é exatamente o regime elástico, tá? Aquela reta de proporcionalidade. Certo? Então, aqui ele gerou uma área de aço de 14 centímetros quadrados, certo? Armadura simples, tá? Domínio 3. Como é que eu sei que ele está no domínio 3? Por causa da posição da linha neutra. Aqui embaixo, olha, ele aparece também aqui o limite do domínio 2,3, tá? O limite do domínio para o domínio 3, que é 14 centímetros. Então, a linha neutra, ela deu 21,09, é maior do que 14. E é menor do que 33. Então, eu sei que ela está trabalhando no domínio 3, tá? E aqui são os limites, né, de cada um dos domínios. Certo? Então, a deformação do aço, tá? Nessas condições, o aço ele tem uma tensão que ele pode chegar a deformar até 5,46 por mil. Por conta disso, no domínio 3, eu já sei que a tensão máxima no aço que eu vou usar, qual que é? FYD, tá? Tensão de escoamento do aço de cálculo. Certo? Aqui, se eu utilizar essa deformação, eu vou ter uma tensão maior. E aí, obviamente, eu estaria considerando o aço deformando. Nesse caso, o que acontece? Eu considero o aço, a tensão do aço limite, no FYD, certo? Lembra lá da equação? O FYD, ele multiplica pelo braço de alavanca dividindo o momento fletor de cálculo, né? E gera a área de aço. Então, se eu divido por um número menor, eu vou ter uma área de aço maior. Se eu dividisse pela tensão que está sendo aplicada para essa deformação,
teria uma tensão maior do que o FYP, consequentemente, uma área de aço menor. Né? Isso colocaria a minha estrutura em condições inseguras, certo? A deformação do concreto, ela pode chegar até o máximo de 3,5 por mil. Tá? Aqui também já nos dá quais são as resultantes de força, tanto do concreto, resultantes de força do aço. Lembra que eu comentei que as duas são iguais. Se você multiplicar este valor pelo braço de alavanca, você vai obter o momento resistente de cálculo, que é igual ao momento solicitante de cálculo. Ok? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Perfeito. Sim, professor. Agora vamos fazer, então, marca aí, ó. Área de aço, 14 centímetros, linha neutra, 21,09, tá? Deformação do aço, 5,46 mil, e as resultantes de força, 614,5. Vou mudar aqui o diagrama de análise, tá? E vamos... Olha o que aconteceu. Se eu tivesse dimensionando essa viga inicialmente, utilizando o diagrama parábola retângulo, perceba que a linha neutra ela fica um pouco mais alta, ou seja, o meu X é menor. Eu continuo no domínio 3, estou dentro, né, do limite, né, do X limite que a norma estabeleceu, mas olha o que aconteceu. Né? A área de aço aumentou, quanto que ela variou? 14,13 para 14,22. Então, 0,1. Né? Como na prática, o que ocorre? Eu não consigo aplicar essa área de aço exata numa viga. Né? Por conta do quê? Por causa das bitolas comerciais que nós temos. Tá? Nós não temos bitolas comerciais com qualquer tipo de diâmetro que a gente queira. Então, utilizando as bitolas comerciais, obviamente eu vou ter que uma aproximação, vai dar um número quebrado, eu vou aproximar para cima, então eu acabo tendo ainda uma área de aço, né? Nesse caso aqui, uma área de aço maior, uma área de aço real maior do que a área de aço calculada. Tá? Isso é normal, porque não temos condições de aplicar numa viga a área de aço exata. Então, eu tenho que fazer a aproximação pelo número de barras, certo? Se tiver um número quebrado, eu vou aproximar sempre para cima, é óbvio. Isso, consequentemente, aumenta a área de aço real. Tá? A área de aço real maior do que a área de aço calculada. Tá? Voltando aqui para o parábola retângulo, então, mas perceba uma coisa. O que mudou além da altura da linha neutra? A formação do concreto permaneceu a mesma, continuamos aqui no 6. Né? A deformação no aço aumentou, ela é um pouco maior, mas para o domínio 3, isso para nós só implica que nós vamos utilizar a tensão do escoamento de cal do aço, não a tensão real que vai ser aplicada na armadura, corresponde a determinar uma área de aço maior. Um outro detalhe também são as resultantes de força também sofreram alteração. Né? Quais eram os valores que estavam lá? 614, passando aqui para 618. Então, há um ligeiro aumento, né, da resultante de força, utilizando o diagrama parábola retângulo. Ok? Mas perceba que, independente disso, essa resultante de força, né, vezes o braço de alavanca, vai me dar o mesmo valor de momento resistente, que é o meu momento de cálculo. Então, independente de eu usar o simplificado,
a minha referência final acaba sendo o momento resistente de cálculo, tá? Que é o meu MSD. Tudo bem? Agora vamos mudar um pouco aqui, por exemplo, a largura da viga. Vamos diminuir a largura da viga. Percebe? Ela continua no domínio 3, mas por quê? Porque, na verdade, o domínio 3, ela estabeleceu que o limite, né, Agora, se eu colocar que o limite é o domínio X, né, a posição da linha neutra, é o limite entre o domínio 3 e 4, né, e fizer o cálculo tomando isso como base, que é o 0,628 de D, tá? Eu abaixo mais a minha linha neutra. Eu fico no limite exatamente no limite, entre domínio 3 e domínio 4. Se eu limito a linha neutra ao valor que é estabelecido pela norma, tenho essa condição. Tem uma armadura dupla, tá? uma área de aço, né? uma S', uma área de aço compressão, 3,37 centímetros quadrados, uma área de aço, a flexão, né? tracionada, de 14,36 centímetros quadrados. Tá? A deformação do concreto permanece 3,5 por mil, né? Estou no domínio 3. A deformação da armadura comprimida do AS' é 2,64 por mil, ou seja, eu tenho uma tensão nessa armadura diferente da tensão da armadura tracionada, que aqui ela está sofrendo uma deformação de 4,28 por mil. Em ambos os casos, nós vamos utilizar essa tensão igual ao FYD. Tá? Meu sigma ST, tanto para a armadura comprimida, né, o AS', quanto para a armadura tracionada, o AS, vai ser dimensionado em função do tensão de escoamento e cálculo do aço, tá certo? No limite do patamar de escoamento. Ok? Sempre eu acabo, se for maior do que 2,07 por mil, eu utilizo a tensão limite do aço. Se for menor, a tensão que for estabelecida aqui. Se eu fizer uma outra alteração, e assim por diante, agora eu posso estabelecer o limite, tanto entre o limite do domínio 3 e 4, quanto o limite. Continuo com uma armadura dupla. Né? Então, a gente pode ir fazendo essa 30, vai dar a armadura 5. Ok? E se nós aumentar, ela vai subindo. Posso diminuir esse momento também. Eu tenho um momento aplicado, né, por uma seção muito grande, eu acabo colocando essa seção com outro domínio, ou seja, eu deixo ela numa condição muito mais aliviada, pode-se dizer, em termos de momento, né, de momento resistente. Utilizando aqui essa mesma seção inicial, vou voltar aqui para 60. Então, veja, a linha neutra ela ficou em 10,60. Ela é menor do que o limite entre os domínios 2 e 3, que está 14 centímetros, que é 0,359 de D. Certo? Então, essa seção ela está trabalhando no domínio 2.
tá? Nessas condições. Aí vamos supor que eu aumente aqui o concreto, vou usar o de 25. Eu diminuo ainda mais a linha neutra, a altura da linha neutra. Então, perceba aqui a deformação do aço, domínio 2, 10 por 1000. E a deformação do concreto, ela já varia. Ela já não é mais 3,5 por 1000. Ela é, nesse caso, 2,02 por 1000. Certo? Então, veja aqui, para cada situação, o que eu quero mostrar com tudo isso? Certo? E com a alteração desses parâmetros da viga submetida à flexão simples, né, normal, simples, ela pode estar trabalhando num domínio ou em outro. O que implica isso? Implica em como os materiais estão se deformando. Tá? Como o aço vai se deformar, como o concreto vai se deformar, em relação ao contexto que essa estrutura está sendo submetida. Certo? Voltando aqui para o diagrama retângulo simplificado, ela desce menos ainda. A linha neutra sobe, né? Diminui mais ainda. Isso em seção T, né? Com a linha neutra na mesa, sempre você vai estar no domínio 2. Muito difícil você estar no domínio 3. Quando você tem uma seção T com a linha neutra na mesa, fatalmente você vai estar ali no domínio 2, dificilmente no domínio 3. Se tiver no domínio 3, provavelmente a linha neutra já está na alma. Tá? Aí você vai ter que armar ela como uma seção T. A gente pode fazer também aqui algumas situações desse mesmo sentido. Tudo bem, pessoal? Deu para ilustrar aí aquilo que nós falamos hoje? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Até agora é bastante claro, professor. Professor. Oi, pois não. Boa tarde, tudo bem? Professor, esse aplicativo, ele está disponível no site da Mauá ou no site da Escola Politécnica? O senhor sabe dizer? Mas eu não sei dizer se ele está disponível no site. É que assim, eu não olhei. Apesar de ser como o senhor falou, voltado para a questão educacional, nada impossibilita de poder fazer uma verificação, né? De repente, uma flexão normal simples, desde que seja viga ou laje, dá para fazer uma verificação rápida que ele ajuda bastante. Sim, sem dúvida. Se for uma coisa pontual que você precisa analisar para ter uma ideia de ordem de grandeza, né? Uhum. De como a determinada viga está se comportando, sim. Como a finalidade dele foi usada para fins educacionais, por que a gente não recomenda usar profissionalmente, né? Pode até ser, como agora, mas tem que ser em situações muito bem definidas, em casos restritos, tá? Porque ele pode, eu não sei o quanto ele foi testado, tá? Porque não fui eu que desenvolvi, eu não sei quanto esses aplicativos foram testados para saber se eles estão isentos de qualquer erro ou falha, tá? Uhum. Na dúvida é simples. Faz na mão, checa com o aplicativo. Bateu? Perfeito, o aplicativo tá redondo. Porque o que acontece muito, a gente às vezes trabalha com software para ajudar na questão de ser mais rápido, enfim. Mas em muitos casos a gente acaba levando para o nosso famoso F-Tool, né? Então a gente consegue extrair os esforços, jogar rápido aí para ver se está trabalhando em qual domínio está trabalhando, essas coisas é bem prático mesmo. De repente é até mais fácil do que estar correndo para as tabelas. Mas aí também tem que fazer na mão para comparar, ver se realmente tá coincidindo. Exato. Eu
eu sempre recomendo, porque, assim, na internet você vai achar muita coisa, tá? É. Na Se o dúvida, senhor, se o senhor puder, de repente, tiver mais informação e puder nos passar para saber se a gente consegue fazer o download e sei lá em qual site que a gente pode estar encontrando essa ferramenta, porque é bem interessante. Eu acredito que os colegas aí também devem ter se interessado por isso. sim, 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 sim. Eu vou verificar, sim, e eu passo a informação aqui para o Janderson e ele replica para vocês, tá? Ah, tá ok, No professor. caso, Obrigado. no site da USP, eu acho que não tem. Não tenho certeza. Pode ter que dar uma olhada no site da Mauá. Tá? Eu já Tá achei ok. muitos artigos comentando sobre esses programas. Ah, legal. Obrigado, professor. Nada. Então, pessoal, não sei se vocês perceberam as variações que podem ocorrer na mesma viga, né, você alterando determinadas condições, né, de resistência do concreto, momento vetor, gerou a solicitação, muda o comportamento da sua viga. Né? Ou a solicitação, a sua viga ela pode sair, né, um regime que ela está trabalhando no domínio 2, aí você, mas ela está, às vezes é comum, né? Essa viga aí está muito reforçada. Só que veja, no domínio 2 ela foi calculada para essa área de aço de 6,42. Mas daí a gente pode aplicar mais um carregamento nela, né? O que acontece se eu aplicar um carregamento nela maior, tá? 50% a mais, né? O que vai acontecer? Muito simples. Eu iria precisar de uma área de aço de 10 centímetros e não de 6. E ela sai do domínio 2 e vai para o domínio 3. Então, eu mudo o domínio de deformação da viga simplesmente alterando o carregamento. Lembra que nós falamos no começo da aula, hoje pela manhã, sobre os fatores que influenciam o método semi-probabilístico com relação à condição de segurança? É exatamente isso. Se qualquer um dos fatores, né, que influenciam a resistência ou a segurança da estrutura ou as solicitações for alterado, você muda o comportamento dessa estrutura. Certo? Então, né, simplificando aqui de novo. Eu, por exemplo, dimensionei essa viga para uma... Tudo bem que está exagerado aqui, né? A viga de 30 por 60, mas enfim, é apenas para exemplificar, tá? Por um momento característico de 100, momento de cálculo 140 kN. Aí eu fiz o dimensionamento, gerou essa área de aço, 6,42 quadrados, linha neutra dentro do domínio 2, estrutura dúctil, né? Deformação do concreto está em 2,16 por mil. Aí, por alguma razão, esse carregamento foi aumentado em 50%. O que acontece? Ela sai do domínio 2, vai para o domínio 3. A área de aço que eu passo a realmente necessitar não é mais 6 centímetros quadrados, é 10. Perceba que eu estou aqui, a diferença é 4 centímetros, né? Eu estou com uma deficiência na minha área de aço de 67% a menos do que eu preciso. Né? Eu tenho 6 e preciso de 10. Então, falta 4. Em relação à área que existe, está 67%. A posição da linha neutra muda, a tensão no concreto muda, a deformação, que era 2 por mil, vai para 3,5 por mil, no caso do concreto. A deformação do aço era 10 por mil, passou para 9 por mil. A única coisa que eu fiz foi aumentar o carregamento. Esse é o efeito que provoca quando qualquer alteração é feita numa estrutura,
diferente para a finalidade que ela foi projetada. Tá? Acho que aqui deixa bem claro os efeitos que isso provoca. Claro, aqui a gente está ainda dentro de um regime do domínio 3. Agora, a gente pode fazer uma situação, uma simulação diferente. Vou ver se a gente consegue fazer aqui, né? Nessas mesmas condições. Eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês. Só tem alguém chegando aqui. Professor? Oi. Com licença um pouquinho. Quando nós temos o domínio, nós encontramos que estamos no domínio 3, mas fora do limite da norma. Então, nós estamos entre 0,45 e 0,62. Ainda assim, é dúctil ou não? Sim, é dúctil. A questão é que a norma ela define aquele parâmetro para garantir que todas as estruturas tenham essa ductilidade, né? E justamente caso ocorra, ela se aproxime de uma condição de ruína, ela não tenha uma ruptura frágil, mas uma ruptura lenta, vamos dizer assim. Ela vai se deformando sem entrar em colapso. Certo. Agora, ainda assim, dentro do domínio 3, mesmo acima do 45, eu não estou configurando, eu estou partindo do pressuposto que eu peguei uma peça colapsada e que, levantados as características físicas da execução da peça, eu cheguei a um domínio 3 ainda, mas fora da norma, entre a norma e o 0,62. Isso pode me trazer, pode ser um indício de nexo causal da ruína dela? Não? Olha, não necessariamente. Né? Digo, um dos indícios. Veja, quanto mais próximo você estiver do limite do domínio 3, mais próximo, obviamente, do domínio 4. Não significa que ela vai entrar em ruptura, tá? Ou que ela vai ter um problema de segurança. Mas a gente pode dizer que ela está mais próximo, quanto mais próximo da condição de ruína, a gente não tem essa possibilidade de dizer. Tá? Sim. Mas eu somando isso a outros fatores, como uma utilização indevida da estrutura, de sobrecarga, etc., isso também pode estar dentro do nexo causal total da ruína, né? Isso numa estrutura já pré-existente ou em projeto? Não, já pré-existente que houve o colapso total. Tá. Pré-existente tem outro problema, né? Você pode encontrar estruturas já no domínio 4. Entendeu? Não entrar em colapso ainda porque a solicitação não atingiu o limite da resistência. Sim. Então, entendeu? Tá. Por essa razão. Então, é uma questão que, veja, se ela já foi executada, você não tem muito o que fazer. Você só vai checar, vai confirmar aquela hipótese, o que está acontecendo, aí você avalia a necessidade de um reforço ou não. Não, é no caso de perícia mesmo. Ah, tá. No caso de perícia, você vai fazer o levantamento da situação real, né? Exato. E aí você tem a situação real e tem a situação de projeto estabelecida pela norma. Você faz a avaliação entre um e outro e aí define qual é o grau de insegurança ou de problema que você pode encontrar aqui. Ok, professor. Muito obrigado. Nada. Esse outro aplicativo aqui, pessoal, é praticamente muito semelhante ao outro, né? Mas ele faz a verificação. Aqui eu vou simular aquela mesma viga que nós fizemos agora há pouco,
estava lá no domínio 2, com uma área de aço 6,42 centímetros quadrados, e alterando, né, e determinar qual é o momento resistente dela. Então, para essa condição aqui, nós tínhamos também definido o concreto com ácido de 20, a área de aço 6,42, a área de aço não tem, certo? Retângulo simplificado, verificar. Tá? Então, deu exatamente, né? Não sei se é a outra tela aqui. Consegue visualizar os dois aplicativos ou só um? Os dois. Os dois. Sobrepostos, mas os dois. Ah, joia. Então, veja, isso aqui é o que nós tínhamos calculado antes, certo? Nessas mesmas condições. Eu peguei essa área de aço, vou tirar aqui do lado, e coloquei aqui. Aí ele fez a verificação, chegou nesses mesmos resultados, certo? Aí, nesse caso aqui, o que acontece? Voltando no dimensionamento, né? Vamos supor, ela foi dimensionada dessa forma. E por alguma razão houve uma alteração de carregamento. Ela deveria ter 10 centímetros quadrados. Tá? Ao invés de 6, para poder resistir a esse momento fletor que vai ser aplicado. Então, ou seja, como é que seria na realidade aqui? 10,06. Então, na verdade, ele vai dar aquele mesmo valor, né? 10,06. Muito aproximado, 209,9. E o outro aqui, 210. Certo? Então, ou seja, só que eu vou aplicar um momento, quando eu altero o carregamento, eu saio daquela condição inicial, tá aqui agora, 100. Essa é a condição em que a viga foi dimensionada e foi executada. Certo? Então, para essa condição, ela suporta um momento de 140 kN. Por alguma razão, houve um aumento da solicitação, né? E, claro que eu sei da área de aço porque a gente dimensionou aqui, né? E esse aumento da solicitação deveria ter uma área de aço de 10 centímetros quadrados. Essa seção não sofreria geometricamente nenhuma alteração, mas por conta dessa área de aço, ela resistiria a um momento maior de 210 kN. Mas, na verdade, ela só resiste 140. Então, isso é uma condição em que a estrutura começa a diminuir a distância da condição de ruína. Ela começa a sair de uma condição mais favorável, que é exatamente para a qual ela foi dimensionada, dentro do domínio 2, nessas condições aqui. Mas o mesmo ocorre no domínio 3. Ela pode ter sido dimensionada por por exemplo, 125. Vou passar para o domínio 3, ainda não. Mesmo que ela estivesse aqui, por exemplo, no domínio 3, né? E aí houve um aumento do carregamento. Pois. Tá? Fazendo a verificação aqui. Eu teria que ter aqui 14,13 centímetros quadrados, que daria um momento resistente de 280. Tá? Só que, na realidade, ela não foi dimensionada para isso. Dimensionada para isso, para 210. Então, às vezes, você olhar uma viga robusta como essa, 30 por 60,
pode dar a falsa impressão de que está tudo muito bem. O que vai dizer se sim ou se não? A área de aço que eu tenho nessa viga. Pressionar, fazer a verificação para poder determinar exatamente qual é o momento resistente dela. Tá? Aí, a partir do momento resistente da viga, é que a gente faz as análises necessárias, as verificações da necessidade ou não de reforço estrutural, enfim. Que nenhuma outra condição você consegue alterar. A viga já está executada naquelas condições. Então, quando eu aumento o carregamento, ou eu acho que eu posso aumentar a sobrecarga, né, a taxa de carga da utilização de uma determinada estrutura, eu preciso entender que eu estou alterando o comportamento dessa estrutura, eu estou alterando a forma com que ela responde aos esforços. Em que sentido? As deformações. Tá? Então, quanto mais próximo do domínio 4, o que está acontecendo? Eu estou aliviando a armadura e sobrecarregando o concreto. Quanto mais próximo do domínio 2, eu sobrecarrego mais a armadura e alivio gradualmente o concreto. Então, dentro dessa faixa que a norma estabelece de 0,45P, que é esse valor para esse caso aqui, eu consigo manter essa viga, né, essa seção transversal, dentro de uma condição dúctil de trabalho. Mas veja, né, o limite, qual é o limite para essa viga? 24,3. Ok? 4,3 centímetros de profundidade limite da linha neutra. Na condição de projeto, ela está com 15 centímetros, perfeito, domínio 3, momento resistente 210. Para uma solicitação de cálculo de 210 kN. Na hipótese, né, de que tenha havido qualquer mudança no carregamento, essa viga necessitaria de uma área de aço maior. E ela não tem. Perceba que a linha neutra continua dentro do domínio 3, abaixo do limite da norma, que é 24,3, está dando 21,8, mas não significa que ela está numa condição mais segura. Percebe isso, pessoal? Sei lá, ficou fácil de vocês perceberem essa demonstração? Sim. Sim, sim, essa comparação ficou bem interessante. Tá? Porque mesmo que eu... infelizmente, é uma condição, uma situação mais comum do que deveria ser, né? A gente olhar para uma estrutura de concreto e imaginar que ela é indestrutível. Ela não é. Tá? Ela trabalha em regimes de tensões e deformações muito bem definidos. Tá? Eu posso melhorar ou eu posso piorar a condição dela com relação às condições de ruína. Ok? Com base nessas simples situações que eu acredito que seja mais comum no dia a dia do que a gente imagina, né? Infelizmente. Certo? Ficou claro, pessoal? Deu para captar aí a ideia de tudo aquilo que nós vimos agora pela manhã, procurando trazer aqui de uma maneira mais prática, né? Sim. Sim, professor, com o programa, né, o auxílio do programa, deu para visualizar, deu para entender muito bem. A ideia do aplicativo é exatamente isso, porque torna... A gente podia fazer tudo isso manualmente? Poderia, só que demanda, obviamente, um tempo muito maior, né? O aplicativo ele é muito prático nessa questão, certo? Uma outra
opção também, pode outra situação também. Seções retangulares, exceção T, né? Por exemplo, aqui, esse aplicativo, ele tanto faz dimensionamento quanto verificação. Acho que era até mais fácil ter usado isso, né? Então, 30 por 60, e o 20, X limite ou 0. Professor, Oi, pois não. tem uma versão dessa de aplicativo para pilares também? Olha, tem. Tem para pilar, tem para laje, mas esse daí eu não tenho. Lajes eu não tenho. Tem para cisalhamento, para armadura transversal, para armadura de torção, né? Assim, muito interessante. É bem bacana, né? Tentar entender a teoria e depois jogar no programa para ver como é que a peça estrutural está atuando. Exatamente, porque na verdade o que acontece? Os softwares de dimensionamento eles não mostram isso, né? Esse detalhe, como que a peça está se comportando. E você entender o domínio de deformação que a peça, a seção transversal, né, faz toda a diferença. Certo? Na verdade, você vai fazer uma análise muito mais, diria, uma análise muito melhor. Você vai saber exatamente como ela está se comportando. Espero, né, que a partir dessa aula, o olhar de vocês para uma estrutura, uma viga de concreto, não seja mais uma coisa trivial. Olhar para essa viga e já imaginar como ela possa estar se comportando, como ela possa estar trabalhando dentro do regime de trabalho que ela foi colocada, né? Sempre que alguém chegar e disser para você, puxa, preciso aumentar o carregamento, preciso estocar mais coisas naquela laje, opa, espera aí, vamos verificar, né? Qual é o carregamento que está sendo aplicado? Está dentro do limite do projeto? Perfeito, pode utilizar sem problema algum. Mas eu vou precisar aumentar. Mas aumentar quanto? Esse quanto pode ser problemático. Perceba que não é pelo tamanho da viga. Perceberam que não é pelo tamanho da viga? Eu usei uma viga de 30 por 60, que é uma seção grande, tá? E o que comanda, na realidade, também, além da seção, é óbvio que tudo isso influencia, mas é a área de aço. Então, depende muito da armadura que foi aplicada naquela estrutura, certo? Para poder ter uma ideia real do que está acontecendo. Tá? Sim, realmente que às vezes eu, por exemplo, pego o CPCAD para fazer uns treinamentos, né? Aí eu vejo que alguma peça ela dá erro e lá avisa que tem que fazer a verificação e, por exemplo, eu tento colocar um pouco mais de armadura. Só que nesse caso, olhando, não dá para ver se eu estou super armando, né, a peça. Então eu teria que fazer todo o cálculo à mão. Aí acho que é até uma forma interessante fazer à mão também, jogar num programa desse para ver como a peça está tá se comportando e depois tomar a melhor decisão, né? Exatamente. Na verdade, a alternativa de aumentar a armadura é uma alternativa. É plausível, não há problema nenhum. Tá? Mas, geralmente, condições que são menos... porque às vezes você corre o risco de começar a pôr muito aço e superarmar a sua seção. Isso. Aí talvez a gente não percebe no olho, mas entra num domínio 4 sem ter noção disso, né? Então é interessante fazer a verificação sempre à mão e com o programa também. Exatamente. Então, veja, o que seria melhor, então? Aumentar a seção transversal, aumentar a resistência do concreto, né? Isso também ajuda a você mudar a condição, muitas vezes, de por exemplo,
dimensionamento, né? Eu aumento, claro, estou falando de projeto, tá? Aqui, dimensionando essa viga, se eu mudo essa resistência do concreto, né, eu diminuo a linha neutra, veja que a área de aço diminuiu. Sim, sim. Entendeu? Aí já entra também a questão econômica, por exemplo, né, para saber se ficaria mais caro ou mais aço ou o concreto, né, com resistência diferente. Mas, por exemplo, eu trabalho sempre com 25 MPa nos meus projetos. Tá? Mas vamos supor que não passou. Aumenta a seção, a altura dela. E vai subindo a linha neutra. Às vezes não é suficiente. E aí você vai testando. Claro que aqui eu estou só fazendo simulações. Veja que não alterou em nada ainda a área de aço. Ele saiu uma posição da linha neutra para outra. Mesmo que eu aumentasse, vamos supor aqui de maneira absurda, não vai refrescar em nada na área de aço. Sim, sim, é verdade. Se eu aumentar a largura, já tem alteração. Então, por que se eu mudo a largura, eu mudo a taxa de aço? Se eu mudar a altura, não muda. Seria mais solicitação de tração, né, na peça? Quanto que é a força aqui? Não é a tensão dividida pela área? Qual é essa área? É o 0,8x vezes B. Se eu aumento B, eu estou aumentando a área. Eu diminuo a tensão. Se eu diminuo a tensão, eu diminuo a tensão no aço. Então, eu uso menos armadura. Ah, entendo, sim. Entendeu? Porque a menos que, por exemplo, eu mude, a seção, ou mais fácil, eu não quero mudar o concreto, eu vou mudar o concreto para trim. Veja, o que é mais oneroso? Alterar o FCK da obra inteira, e aí eu diminuo também a área de aço, né? Ou eu aumentar a largura de uma viga. Então, são hipóteses que você pode ir trabalhando para você aumentar a sua percepção com relação ao comportamento da estrutura. Puxa, você está com um problema e eu preciso ajustar ela. O que eu posso fazer? Bom, posso mudar a seção transversal. O vão, dificilmente eu posso mexer, porque ele já tem, geralmente, ele está definido no projeto arquitetônico. Essa é uma questão que não tem muita flexibilidade. Eu falei aqui da largura, mas a largura, ela, exceto em alguns casos, ela está limitada, né, à largura das paredes, né? Por exemplo, as paredes, uma parede de lá, 16 total, ou 18, né? Ela vai ter aqui 14. Então, a mesma viga, se ela tivesse uma largura útil, né, a largura da viga DW de 14 centímetros, para ela caber dentro de uma parede, eu teria que ter armadura dupla. Perceba que a linha neutra vai para o limite do x-limite, e eu já preciso aumentar a minha área, não só aumentar a área de aço à flexão, como também inserir uma armadura dupla. Porque a tensão no aço acaba sendo maior, a somatória dessas duas é a tensão no aço, a resultante de força do aço. 413 mais 56, 469. Então, pessoal, nem mexi no carregamento. Né? Então, são hipóteses, simulações que a gente pode ir fazendo e para obter, qual é a ideia? Você obter o dimensionamento mais otimizado possível. Poxa, mas como que eu vou conseguir isso?
conhecer o comportamento da estrutura. Ah, mas eu faço o projeto, uso o programa e não consigo reduzir o peso, não consigo reduzir as dimensões. Então, é porque você precisa fazer uma análise mais criteriosa de cada da sua estrutura, né? De cada elemento estrutural. Analisar um por um. Não é simplesmente pegar o resultado que o programa gerou, né, plotar desenho e mandar para a obra. O programa, a gente precisa ter muito claro isso, eu falo isso o tempo inteiro. Quem já foi meu aluno e quem ainda escuta isso o tempo todo. O programa nada mais é que uma calculadora sofisticada. Ponto final. Ele não faz análise, ele não sabe se teria que usar 10 ou se teria que usar 12. Não sei quem tem que para ele. O software, se você puser 10, ele vai calcular para 10 e para ele está certo. Se você puser 100, ele calcula para 100 e para ele também está certo. Não existe resposta errada para o programa. Tá? É claro, o programa ele tem algumas rotinas de verificação que ele vai dizer para você, olha, aqui tem um problema. Ele não te dá a solução. O PCAD, ele fala, a armadura negativa está em camadas não sei o quê. Como é que eu resolvo isso? Então, como é que eu resolvo? Exatamente. Analisando cada elemento estrutural, olhando um por um, mesmo aqueles que, segundo o programa, estão ok. Né? Principalmente fundação. PCAD. PCAD, você pode pegar a fundação, olhar e reduzir a área de aço que ele passa. Ou seja, ele superestima demais a área de aço. Blocos de fundação. Então, você consegue fazer um ajuste, mas é peça por peça. Pilares, a mesma coisa, analisar um por um. Ajustar a armadura, né? Vigas. A gente precisa ter esse cuidado no desenvolvimento do projeto. Tá? Entender que o software ele é apenas uma ferramenta. Do mesmo jeito que eu uso um martelo para bater um prego, eu uso o programa, eu estou associando o programa ao martelo, a uma ferramenta manual, básica. A diferença é que ela faz coisas que o martelo não faz. Mas se você não puser a sua mão, o martelo não sabe até que ponto ele tem que bater o prego e não sabe qual tipo de prego e nem aonde ele vai ter que bater aquele prego. É você quem sabe. É a mesma coisa. É uma analogia bastante simplista, mas é a mesma coisa. O fato de utilizarmos softwares para dimensionamento não significa que está tudo bem. Muito pelo contrário. Temos vários problemas. Os softwares não são abertos. Os relatórios deles mostram apenas uma memória de cálculo do que foi calculado e comparam com o valor de norma. Você não tem acesso como aquilo foi feito, né? Como foi calculado. A única certeza que eu tenho é que eu estou dimensionando aquela estrutura com base no que uma determinada pessoa idealizou. Quem idealizou o programa, ele pensa daquele jeito. E você calcula usando o programa, então você está calculando, seguindo os mesmos parâmetros que aquela pessoa idealizou. Então, eu não posso ficar refém dessa situação. Preciso estar além disso. Então, para isso, eu preciso conhecer detalhadamente cada efeito que altera o comportamento da estrutura. Preciso entender perfeitamente como cada fator que interfere na minha condição de segurança pode levar a uma condição de ruína, afeta a minha estrutura. Então, se tiver fissuração, mas fissuração é uma coisa não preciso verificar. Você está com uma abertura de fissura maior numa determinada peça e isso vier a acontecer por alguma razão no aumento de uma solicitação, como esse exemplo que eu vou fazer, né? E é exatamente isso, né? Por exemplo, deixa eu trazer aqui. O que vai acontecer aqui? Essa viga que a gente dimensionou nessa seção, aqui eu vou mudar. Que era o inicial, 6,32. Tá?
aí eu mudo o carregamento. Para essa situação, existe uma flecha limite, uma flecha imediata, existe uma flecha de formação lenta, que determina pelas combinações raras, e o coeficiente alfa-F, leva em consideração o tempo, a partir do tempo em que você tirou o escoramento, ou seja, que iniciou, que a estrutura entrou em serviço. A estrutura entra em serviço a partir do momento que você retira o escoramento da viga. Tá? A partir desse instante, e devido também a questões de produtividade, tempo, custo e tal, o que se espera, né? Remover o escoramento cada vez mais cedo. Isso tem um preço. Quanto mais cedo eu retiro o meu escoramento, maior eu preciso da minha seção transversal. Porque eu vou ter uma flecha imediata, o início de serviço, antes dos 28 dias, que é o tempo que o concreto adquire a sua resistência máxima, aquela de projeto. Se eu tiro com 14 dias, ele não tem a resistência final. O que acontece com isso? Eu vou ter uma deformação maior. Para que isso não aconteça, eu aumento a seção, preciso aumentar a inércia. Perceba que existe uma consequência grande em cada decisão que eu tomo. Eu vou tirar o escoramento porque é mais rápido. Espera. Uma consequência. Analisar. Outra consequência. Dimensionei essa estrutura para essa área de aço. Voltando para o nosso exemplo. Isso daqui ele vai dar uma flecha. Isso daqui você vai calcular o momento de fissuração e vai ter uma abertura de fissura X. Eu aumentei o carregamento, é que aqui nesse aplicativo isso não é verificado, mas seria S, né? E a gente poderia ver, inclusive, as consequências de se fazer isso, não apenas voltado com relação à resistência. Eu aumento a necessidade de aço, só que a viga não tem. Se a viga não tem, o que acontece com a armadura? A armadura ela vai estar submetida a uma tensão muito maior. Ela vai sofrer, como a área de aço é menor, as deformações serão maiores. Se a deformação da armadura é maior, o que acontece com o concreto? Se não tem resistência nenhuma à tração, as fissuras vão aumentar. Pode ser que ele não entre numa condição de ruína, mas uma vez que as fissuras aumentaram, vamos supor que ela atinja a armadura, abrindo caminho para todo tipo de agente químico que está na atmosfera, seja cloreto ou o gás carbônico, né, penetre no cobrimento e atinja o aço, inicia um processo de corrosão. Então, existe uma consequência para cada coisa que eu decido fazer numa estrutura. O concreto, gente, ele não é invencível, ele não é indestrutível. Nós já vimos hoje pela manhã que ele tem características muito bem definidas e que muitos fatores afetam o seu comportamento. Né? Questão de refração, de fluência, temperatura e uma série de fatores que são fundamentais, né, que se levem em consideração no dimensionamento da estrutura. Pessoal, está claro isso? Para vocês entenderem bem, o objetivo não é, obviamente, assustá-los, muito pelo contrário, melhorar a formação de vocês. Esse é um objetivo que eu tenho como meta, como professor e engenheiro civil, melhorar a formação de outros engenheiros civis, né? Não só como alunos, mas como colegas, né? Que a gente tem cada vez mais um número melhor de profissionais bem preparados. Então, esse é o objetivo, certo? Então, não se assustem com tudo isso que eu estou falando. Sei que muitas dessas coisas a gente não vê na graduação, tá? Mas são coisas importantíssimas, que a gente precisa considerar. Perfeito, professor. Maravilha.
Está sendo muito ótimo, Douglas. Está esclarecendo bastante. Professor, eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. É sobre aquele exemplo do escoramento. O senhor falou sobre não esperar, né, os 28 dias para tirar o escoramento. Sim. Mas caso aqui na cidade eu já ouvi sobre casos, né, de que o engenheiro ele aumentava o FCK, não, o MPa do concreto, para que assim ele pudesse retirar o escoramento mais rápido e assim a obra andasse mais rapidamente também. O senhor acha que é aconselhável? Isso pode ser feito na realidade? Ou existem consequências no futuro? Olha, pode ser feito. Inclusive, a norma, quando você faz a verificação da flecha, tá? A norma dá essa alternativa. Quando você calcula o coeficiente alfa-F, ele é em função do tempo inicial. O tempo inicial é aquele tempo em meses que a estrutura entrou em serviço. Tá? Bom, se você tirou o escoramento com 30 dias, então ela entrou em serviço no T igual a 1. E aí você calcula a variação até 70 meses. Certo? O que é 70 meses? É o tempo que o efeito de fluência do concreto ocorre. Tá? Dentro desse período de 70 meses é o tempo que esse efeito de fluência está ativo na estrutura. Depois disso, ele já não é tão significativo. Só que nesse período, obviamente, ele já provocou uma deformação maior. Agora, mas se eu quiser retirar esse escoramento com 15 dias, eu posso? Pode. Você vai dimensionar, você verificou a flecha limite, o vão lá da sua viga, por exemplo, ou da sua laje. Tá? Tem uma flecha limite. Aí você vai calcular a flecha imediata com base nesse parâmetro, nesse coeficiente alfa-F. E você calcula em função do tempo, né, de início do carregamento, do início do momento que a estrutura entrou em serviço, até 70 meses. Tá? Então, eu quero tirar o escoramento com 15 dias, a minha estrutura vai entrar em serviço com 15 dias. Aí eu calculo a flecha, verifico. Comparo com a minha flecha limite. Nossa, deu maior do que a flecha limite. O que eu preciso mudar? Inércia. Né? Modo de elasticidade eu não posso mudar. Carga eu não posso mudar. Vão eu não posso mudar, porque a flecha é em função da carga, em função do vão, em função do modo de elasticidade e do momento de inércia. Outra coisa que eu consigo mexer é o momento de inércia. Eu preciso aumentar a seção, aumentar a altura, talvez, se eu não puder mexer na largura. Certo? O FCK, ele vai praticamente não vai influir nessa condição. Ok, professor. Obrigado. Mas Sim, é sim. possível, tá? Uhum. Mas é possível você verificar a possibilidade de retirar o escoramento antes dos 28 dias, certo? Desde que isso seja previsto, inclusive, em projeto. Tá? Então, você já pode dimensionar a sua estrutura prevendo essa situação. Sim, sim. Pô, bacana, bacana, bem interessante. Obrigado. Ok. Fazer uma simulação com vocês aqui para uma viga, por exemplo, com seção T. Para a gente ver que ela está sujeita, embora tenha uma seção diferente, ela está sujeita às mesmas questões de deformação que uma seção retangular. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou usar esses mesmos parâmetros aqui por enquanto, tá? Só para a gente ter limite, ou só para a gente ter uma ideia. Então, perceba, né? Para essa condição aqui, essa viga de seção T,
embora seja uma seção T, na verdade, quando a linha neutra está na mesa, embora na realidade ela tenha essa geometria, para efeito de cálculo, eu estou calculando uma viga retangular com largura BS. Como se eu tivesse uma viga retangular de largura 80, né, para uma altura de 50. Agora, se eu aumentar aqui, só para a gente ver, aumentei o carregamento, linha neutra desceu, veio para a alma, tá? Ele mudou aqui essa tonalidade, por quê? Porque a seção transversal agora não é mais uma seção retangular. Essa viga ela vai ser dimensionada considerando uma parcela de tensão, que é a resultante das abas, tá? Vou ter uma resultante de força das flanges, né? Resultante de cálculo das flanges, essa mesa colaborante da seção T. Eu vou ter uma seção comprimida que corresponde a essa parte da alma, que é retangular, certo? Também comprimida. Então, veja aqui, né? A gente pode perceber. O verde é resultante de força das flanges, esse amarelo é resultante de força da alma, na região comprimida. Então, se a linha neutra ela cai na alma, essa viga é dimensionada como seção T. Tá? E perceba que aqui eu tenho as mesmas considerações de deformações, domínios de deformação. Tinha posto 100, né? Vou voltar aqui. Nessa condição, a viga está no domínio 2. Domínio 2, deformação do concreto 1,02 por mil, ou seja, muito baixo. Deformação do aço, como é domínio 2, é 10 por mil. Né? A tensão, em torno de 303 kN. Tensão no concreto, força de resultante no concreto. Ok? Agora, numa outra condição, tem a pintura, né? A linha neutra cortando a alma, perceba que o domínio de deformação mudou. O concreto ele já tem a sua deformação máxima 3,5 por mil. Nesse caso, a ruptura ocorre por esmagamento do concreto. Né? No domínio 2, voltando lá rapidamente, a ruptura ocorre por escoamento, né, excessivo do aço. Então, veja que você muda, inclusive, o estado limite último da viga, da estrutura. Ela está no domínio 2, onde o limite último é o rompimento da armadura, passa para um domínio onde o limite último, né, é justamente o esmagamento do concreto, ou seja, o aço, você inverte completamente o comportamento dessa estrutura, mudando, inclusive, a forma de ruptura dela. Tá certo, pessoal? Então, veja, quanto é importante que, né, nós tenhamos bastante claro cada um daqueles domínios de deformação, como o concreto e o aço se comporta em cada um desses domínios, certo? Estou tomando uma água aqui, que a garganta está seca. Como cada um dos materiais se comporta em cada um dos domínios. Isso muda, inclusive, o estado limite último da estrutura, dependendo da condição a condição de serviço que você aplicar nela, né? Você mudar, por alguma razão, qualquer parâmetro que afete a condição de segurança da estrutura, você estará mudando o comportamento dela. Então, no exemplo que eu fiz aqui, eu usei um momento fletor de 100 kN, momento de cálculo, né? Momento de característica, momento de cálculo era 140.
essa viga trabalharia no domínio 2, com uma deformação, esmagamento do concreto baixa, e a ruptura, ou né, o estado limite último, é o rompimento do aço, da armadura, não do concreto. No domínio 3 é o oposto. O estado limite último ocorre pelo esmagamento do concreto, e o aço não chega a romper. Percebe? As diferenças aqui entre essas situações, parâmetros. Então, é muito importante, até mesmo quando a gente for fazer a concepção da estrutura, já tem em mente, né? Que domínio que essa estrutura vai trabalhar, né? Como que eu vou planejar. Gente, a concepção estrutural, né, como eu já disse, a análise estrutural, né, antes, ela é a alma do cálculo estrutural. Uma análise estrutural bem feita, né, gera uma concepção estrutural otimizada, uma análise do comportamento dos materiais, do regime de trabalho de cada peça, né, em cada condição de tensão, deformação, faz com que o seu projeto ele tenha melhor qualidade. E o que a gente busca é exatamente isso, né, desenvolver projetos cada vez mais otimizados. Então, é como se a gente caminhasse numa estrada que tem dois precipícios, né? Insegurança e as incertezas. Nós temos que manter nessa linha. Como que eu faço isso? Saber o que está acontecendo, entender. Conhecer muito bem o comportamento das estruturas. Certo? Perguntas? Dúvidas? Tudo tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Está indo tudo bem? Tudo ótimo, professor. Claro. Tranquilo, Douglas. Vai. Sim, professor. Eu queria saber se o senhor vai abordar algo sobre concepção estrutural também na aula. Nessa aula de hoje, não. A gente vai falar logo após o intervalo, a gente vai entrar em análise estrutural. A gente pode falar alguma coisa, né? A gente tem uma disciplina específica de concepção estrutural. Mas é claro que quando a gente fala de análise estrutural, a gente sempre está falando de concepção. A gente vai ver uma outra maneira, analisando não aqui no dimensionamento, mas analisando na vigas isostáticas, né? O mesmo tipo de análise que a gente fez aqui, ou seja, como que uma viga isostática funciona com tal carregamento, como é que ela se comporta com carregamento X, Y. Assim, o que muda, né? O que muda no comportamento da estrutura, nível de distribuição, de solicitação de esforços, né? Quando eu mudo qualquer parâmetro, qualquer condição de controle. É uma coisa que nós, mesmo conceito, né? Nós analisamos aqui, o dimensionamento vale também para análise estrutural. Né? Qualquer parâmetro que eu modifique, uma determinada, muda o comportamento dela. Eu mudo a resposta dela frente àquele carregamento. Isso vai afetar aqui no meu dimensionamento. Né? Posso aumentar a pressão, o momento do motor, posso diminuir, dependendo da maneira que eu fizer a concepção da. Ok, professor. Certo, obrigado. Nada, imagina. Deixa eu ver, não tem mais ninguém querendo entrar. Então, aqui é isso. Tá? A gente tem aqui essa ferramenta para fazer essas simulações. Certo? Então, só para vocês verem que uma viga de seção T, ela está
sujeita às mesmas análises, condições de tensão e deformação que uma seção retangular. Uma laje, por exemplo, né, se eu estiver calculando uma laje, é a mesma coisa. A laje, você vai, dependendo da condição, você vai calcular ela como viga normal, se ela fosse uma viga de largura unitária, né? 1 metro. Mas isso se o LY sobre LX, que é aquela relação, for maior do que 2. Né? De 2 é menor que 2, na verdade, você já tem que utilizar a teoria de placas e aí tem que lançar a mão daquelas tabelas todas para determinar os momentos máximos, mínimos e negativos. Então, é isso. Ficou claro? Tudo certinho? Estou sendo um pouco repetitivo nisso. Quero ouvir vocês um pouco, né? A percepção, a opinião de vocês com relação a essa aula de hoje. Até agora, né? A gente vai continuar, obviamente. Eu só tenho a agradecer, Douglas. Então, foi bem esclarecedor, deu para tirar bastante dúvida que eu ainda tinha em algumas partes que você comentou. E eu acho que dá para melhorar esse entendimento no futuro. Sim, sim. Dúvida. Tenho aqui uma coisa. Tem um outro aplicativo, vou aproveitar você, ele aqui com vocês. Que é o de detalhamento. Aqui é um outro aplicativo. Só mostrar aqui para vocês. Aqui, nesse ele faz o dimensionamento da armadura de cisalhamento, incluindo a armadura de torção, né? Sei lá. Então, aqui ele calcula a área de aço, você coloca aqui a geometria da seção transversal, define o FK, o aço, modelo de cálculo 1 ou modelo de cálculo 2. Não é o objeto da nossa aula hoje, mas só para demonstrar. Né? Modelo de cálculo 1, ele considera que essas bielas de compressão do concreto estão a 45 graus e que os estribos estão aqui entre 45 e 90, mas na prática a gente sempre vai usar 90. Né? Vou usar um estribo. Aí ele faz a verificação da resistência à compressão das bielas, né? Ver se é a força cortante que é absorvida pelos elementos complementares da tesoura, treliço de Morse, taxa de armadura, área de aço. Então, já no modelo 2, θ ele pode variar entre 30 e 45, que é a inclinação da biela, você pode definir, mas eu não vejo muita praticidade nisso, mas obviamente ele altera os valores. Tudo bem? Tudo certo. Boa tarde, professor. Boa. Uma questão. Nenhum desses aplicativos ele entra com um dado de vão, o comprimento dessa seção, da viga, quer dizer? Não, porque na verdade eu estou entrando aqui já com a solicitação, com o esforço. Então, esse esforço aqui, na verdade, o momento vetor, ele já é calculado em função de um determinado vão. Mesma coisa
por exemplo, Professor, se eu coloco aqui no momento vetor, ele já ele é determinado em função do vão da viga, certo? aí no caso eu poderia calcular no F2, depois colocar nesse programa para fazer toda a análise, né? Exato. Você pode. Estou até com a próxima parte da nossa aula. Você pode, por exemplo, fazer aqui a esquema estrutural da sua viga, colocar o carregamento, você vai determinar os esforços, e aí você vem para esse outro aqui, aplicativo, e joga, né, insere aqui o valor do momento vetor que você achou, e ele dimensiona. Tá ótimo, muito obrigado. Ele não entra com esses dados, né? Aqui você já tem que entrar com esforço. E força cortante é a mesma coisa, né? Você já entra com o valor da força cortante. Você não precisa o aplicativo não determina a força cortante. Ok? Ok, obrigado. Joia. Bom, então, nesse momento a gente vai concluir, então, né? Com base em tudo isso que nós falamos, a gente vai concluir essa parte do dimensionamento. A gente vai iniciar agora a falar sobre análise estrutural. Eu queria propor o seguinte, são 20 para as 3, a gente fazer um intervalo agora, um pouquinho mais cedo, e voltar, e aí a gente pega, senão a gente vai começar e já para. E depois volta. O que vocês acham? Tudo bem? Tranquilo. Positivo, professor. Ok. Mais um intervalinho agora. Aí a gente Beleza. retorna aí daqui uns 15 minutos, aí 20 minutos no máximo, e aí a gente vai dar continuidade direto. Okay? Fechou. Maravilha, então. Olha,